Com quase 80 anos, o Código Penal passa por reforma. Há crimes do passado que já não ocorrem mais e outros novos que ainda não foram tipificados criminalmente. Quais são as mudanças mais urgentes? Penas duras ou alternativas? Como combater a impunidade? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, que é da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é presidente também do Conselho de Criminologia e Política Criminal de Minas Gerais. Foi promotor de justiça por 10 anos pelo Ministério Público de Minas Gerais. É também desembargador no Tribunal Regional Eleitoral do Estado. É professor de Direito Penal da Unifenas e de cursos preparatórios para concursos e também mestre em Direito Penal Econômico. Doutor Alexandre, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. O prazer é meu. Muito obrigado. E nós teremos também no nosso quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não teremos hoje, infelizmente, os estudantes de Faculdade de Direito que normalmente me ajudam a entrevistar aqui, porque naturalmente eles estão fazendo provas finais aí, estão assoberbados. Mas o senhor participou recentemente, representando a Associação dos Magistrados Brasileiros, de reunião da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado sobre a reforma do Código Penal. Qual foi o objetivo desse debate? O senador Antônio Anastasia, nosso senador aqui do Estado de Minas Gerais, é o relator do projeto do novo Código Penal. E ele realizou várias audiências públicas com juristas, com entidades, e nesta que eu participei estavam presentes a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, né? A Associação dos Delegados de Polícia Federal, a OAB, a CONAMP, que é a Confederação Nacional dos Ministérios Públicos, a Associação dos Defensores Públicos do Brasil e a AMB. E eu fui convidado pelo presidente da AMB, doutor Jaime, pelo nosso querido vice-presidente, o desembargador Nelson Messias, para participar em nome da AMB dessa audiência pública. Nela, nós cuidamos muito de dar sugestões, basicamente sobre a parte geral do Código Penal. O senador Anastasia pretende, até o mês de junho do ano que vem, que seja votado todo o projeto, incluindo parte geral e parte especial. Mas nesta audiência em especial, ele centrou forças na parte geral do Código. Que é o que define, dá uma diretriz para o novo Código. Que é Código. aquela parte onde nós temos princípios que devem ser aplicados pelos operadores do direito penal, disposições que são comuns a todos os crimes, enfim, que cuida, por exemplo, da tentativa, cuida do concurso de pessoas, cuida da fixação de penas, etc. Então foi essa parte geral que foi o ponto central da discussão na audiência pública. E como é que o senhor avalia esse projeto que já está tramitando há 5 anos no Senado e foi aí proposto por uma comissão de juristas? A princípio, o Código Penal de 1940, a parte geral é de 84. Ela foi toda reformada em 84. Então não está tão caduca assim. Então ela não está tão velha assim. A parte geral é uma parte do Código Penal bastante interessante, bastante nova. Ela não tem tantos problemas assim. Mas a comunidade jurídica no Brasil, ela está fazendo muita pressão, talvez pela insegurança que o país vive, por essa questão envolvendo impunidade, etc., esse discurso todo, a comunidade jurídica tem feito pressão para que haja alteração tanto do Código Penal quanto do Código de Processo Penal, que também está tramitando na Câmara um projeto novo Código de Processo Penal. Por isso, mudar o Código Penal, mudar o Código Penal apenas na parte especial, que é de 40, ficaria algo muito ruim. Então, se resolveu mudar o Código Penal por inteiro. A comissão de juristas, juristas de grande nomeada, juristas realmente de grande renome, fez um trabalho de fôlego. Mas todo o trabalho de fôlego tem problema, né? Então, nós vimos, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, a comissão de juristas, ela, a partir, por exemplo, do julgamento do mensalão, ela acabou por inserir na parte geral do novo Código Penal a teoria do domínio do fato.
Que é o que prevaleceu no julgamento mensalão. Do Klaus Roxin, que é o que prevaleceu no julgamento mensalão. Que é uma importação do direito que é uma importação europeu. do direito alemão. O que alguns de nós juristas, entendemos um equívoco crasso. Traz insegurança jurídica? Por que não? Porque além de trazer insegurança jurídica, pode trazer responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade penal sem dolo e sem culpa, que é o que a gente tem muita preocupação de não acontecer no direito penal. Então, só para detalhar, por exemplo, na hierarquia de uma empresa ou de um governo, quem é o chefe ou responsável? Seria isso, essa teoria? O domínio do fato seria o seguinte: quem tem o controle sobre a atividade dos demais que são hierarquicamente subordinados, ele teria responsabilidade penal também sobre a ação dos subordinados. Só que a gente tem que analisar que esta é uma questão de concurso de pessoas, uma questão de, basicamente, de relação de causalidade entre a conduta do superior e a conduta do inferior. O que mais importa é saber se o superior agiu com dolo ou não. E se o crime admite culpa, se ele agiu com culpa também. Então, a teoria pode fazer com que somente a questão da hierarquia e do controle do domínio do fato gere a responsabilidade penal, o que é um erro crasso. Por isso, nós estamos preocupados. E a nossa sugestão, a minha, inclusive, ao senador Anastasia, é que retire isso do Código Penal e mantenha a atual estrutura, que é quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Está no artigo 29 do atual Código Penal. Dá mais objetividade, não é isso? Bom, doutor Alexandre, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente um pouco mais sobre essas mudanças aí, por exemplo, essas propostas de transformar a corrupção em crime hediondo e discutir penas alternativas para crimes de menor potencial ofensivo. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o projeto de reforma do Código Penal, de mais de 80 anos buscando atualização. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal também do Estado de Minas Gerais. Doutor Alexandre, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito dessas mudanças que estão prevalecendo nessa proposta. Por exemplo, o texto aumenta a pena mínima para o crime de homicídio, torna a corrupção crime hediondo e prevê mais possibilidade de substituição de pena de prisão para delitos de menor potencial ofensivo. Como é que o senhor avalia essas primeiras medidas? Bom, a gente corre um risco muito sério, muito grande, de, ao alterarmos o Código Penal, inserirmos no Código Penal esse ambiente punitivista que a gente está vendo aqui no país. A conjuntura influenciando uma mudança que deveria ser permanente. Então, o aumento da pena, por exemplo, do homicídio, eu acho que o aumento da pena mínima do homicídio simples, como quer o senador Anastasia, é interessante. Porque a pena mínima do homicídio simples é de 6 anos, é pequena. Então, aumentá-la, por exemplo, a 10 anos por aí, acho razoável. Como é que caracteriza esse homicídio simples? O homicídio simples seria matar alguém sem a presença de nenhuma qualificadora. Por exemplo, se mata alguém por motivo fútil, já é qualificado. Se mata alguém por motivo torpe, já é qualificado. Se mata alguém pela condição de mulher, que é o feminicídio, já é qualificado. Aí a pena mínima é 12 e a pena máxima é 30. Então, eu penso até que poderíamos imaginar em aumentar a pena mínima do homicídio simples e talvez um pouquinho a pena mínima do homicídio qualificado. Mas aumentar a pena máxima, eu sou absolutamente contrário, porque eu penso que já no Brasil, essa pena máxima de 30 anos, ela já, quando é cumprida, tem muito pouca efetividade. Ou seja, qual que é a função da pena? Não seria a prevenção? Ou seja, prevenção geral, mostrar para as outras pessoas que não devem
cometer crime como aquele Para o próprio aquela pessoa condenado. cometeu, e para o próprio condenado, que é a prevenção especial, que seria recuperá-lo socialmente. A gente sabe que a pena no Brasil, a privativa de liberdade, não recupera ninguém. Ao contrário, ela só gera mais crime, ela é um fator criminógeno. A pessoa entra um criminoso de grau 1 ou grau 2 e sai um criminoso de grau 5. Um criminoso muito mais perigoso. Então, Quer dizer que é o risco que o senhor falou da influência do momento, que hoje a sociedade quer uma pena mais dura, mais rigorosa. Hoje a sociedade está com esse punitivismo muito grande. O que eu acho que a gente tem que entender é o seguinte, o que é mais importante é que se cumpra pena, ou seja, que não se deixe de cumprir pena. Impunidade, ou no caso. seja, que não haja impunidade. Sim. O processo penal tem que ser um pouco mais rápido, que o processo penal muito lento é gerador de impunidade, né? Sensação de impunidade para a sociedade. Talvez alguns benefícios de execução penal necessitem ser diminuídos. Por exemplo, saída temporária no regime semiaberto. É onde é o foco dos grandes crimes, é a saída temporária. O sujeito sai temporariamente, hoje se pode sair 5 vezes por ano, 7 dias por semana. Ou seja, a pessoa poderia estar, então, 35 dias fora do regime semiaberto. Se voltar também, né? Talvez diminuir isso, como parece que o projeto faz, que é reduzir para 4 dias no máximo por semana e 2 saídas temporárias só por ano. Então, uma no Natal, uma no aniversário da pessoa, etc. Isso é importante, até para a pessoa ter alguma esperança de se aproximar da sociedade, da coletividade, saber se da sua mudou alguma família, coisa para ele, para né? ver se mudou alguma coisa. Mas não podemos também conceder tantos benefícios. Eu acho que mais do que aumentar a pena é cumprir a pena. Entendi. E não deixar que aquela sensação de impunidade grace na sociedade. E como é que o senhor avalia? A questão da pena alternativa também, ela busca a ressocialização, a punir esse criminoso ou esse condenado, mas a sociedade tem a impressão também de que isso aí é aliviar muito a situação daquele que cometeu essa infração. As penas alternativas ou penas restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade, etc., são penas boas para crimes leves, né? Não são penas que devem devem substituir as penas de prisão para crimes graves. Aí não tem jeito, é impossível. Mas para crimes leves, médios, são penas boas. O que falta entre nós é fiscalização. É fiscalização, o que nós não temos. Então, os juízes têm receio, têm medo, às vezes, de aplicarem penas restritivas, penas alternativas, porque não tem fiscalização. E a gente tem exemplos aí de pessoas que são condenadas a cumprirem pena de prestação de serviço à comunidade e acabam não cumprindo penas de prestação de serviço à comunidade porque dão um jeitinho de ter uma declaração de determinado lugar que elas cumpriram a pena quando, na verdade, não cumpriram. Uma outra infração, né? É outra infração. Então, precisa haver fiscalização. Essa fiscalização não é de competência do Poder Judiciário, é de competência do Poder Executivo. Então, é preciso que o Poder Executivo também se estruture para realizar essa fiscalização. A corrupção. Estamos nesse momento nacional também, que a corrupção virou esse drama nacional aí. É a hora de transformá-la em crime hediondo? Resolve o problema? O combate à corrupção eu acho fundamental para o país, né? Nesse momento histórico que a gente está vivendo. Acho imprescindível. Mas tenho receio, se nós transformarmos a corrupção genericamente em crime hediondo, se isso vai resolver alguma coisa. A pergunta que eu faço, Orion, que eu sempre deixo é a seguinte. Em 1990, nós editamos a Lei 8.072, que, regulamentando a Constituição Federal, etiquetou os crimes hediondos e assemelhados. Entre eles, ou dentre eles, latrocínio, estupro, etc. Eu pergunto, diminuiu a prática desses crimes? Não, não diminuiu. Então, a lei por si só, ela não amedronta tanto para diminuir a prática de crime. O fato de o crime ser hediondo ou assemelhado a hediondo pode até, de alguma maneira, colocar medo em alguma parte pequena da população, mas na maioria, não. Então, o que eu penso tem que ser muito bem analisado, essa questão da corrupção, principalmente o seguinte, por exemplo, podemos até etiquetar uma modalidade de corrupção como crime hediondo, mas não todas. Eu penso que talvez pela qualidade do agente público, então, por exemplo, um ministro de Estado, um desembargador, um juiz, um deputado, né?
um governador, tudo bem, mas o servidor, aquele servidor comum, talvez isso não vá resolver. Isso vai gerar mais superlotação carcerária e vai gerar o mais do mesmo. Ou seja, o crime se torna hediondo, mas a prática desses crimes ela não vai ser reduzida. Eu acho mais razoável são políticas públicas de conscientização sobre o mal que a corrupção traz para o país como um todo. E, paralelamente a essa discussão, falam também em lei de abuso de autoridade, quer dizer, dificultando e criminalizando a própria ação judicial e investigatória a respeito da corrupção. A lei de abuso de autoridade, do jeito que está sendo gestada no Congresso Nacional, data máxima vênia, é um absurdo. Porque o objetivo fundamental é impedir, obstruir a ação do Ministério Público e a ação do Poder Judiciário no combate às práticas de corrupção. Eu até sou favorável à alteração da Lei 4898, que é de 65, tem a minha idade, eu tenho 52 anos, sou de 65, como a Lei 4898, mas eu penso que nós não podemos, em hipótese alguma, de jeito nenhum, imaginar que uma lei que obstrua a justiça, uma lei que tenta impedir o combate às práticas de corrupção, possa ser editada e aprovada em nosso país hoje. Isso é inaceitável. A inversão das coisas aí, né? Doutor Alexandre, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente se é possível, por meio da legislação, da reforma do Código Penal, por exemplo, transformar, fazer com que o sistema prisional recupere socialmente, realmente, o detento. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o projeto de reforma do Código Penal de quase 80 anos. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado. Doutor Alexandre, deixei para uma questão no bloco anterior a respeito, então, da possibilidade de a legislação, especialmente a do reforma do Código Penal, transformar, fazer com que o sistema prisional possa finalmente recuperar socialmente o detento. Isso é possível? É muito difícil. Com a mudança legislativa, só é muito difícil. Hoje nós temos uma situação carcerária muito grave no país. Desumana, né? Desumana, mas os números são muito graves, né? São muito elevados. Em Minas Gerais, 73 mil presos. Dessa população carcerária, aproximadamente 35% presos provisórios, ou seja, presos que estão lá sem condenação definitiva. Sem o julgamento. Sem o julgamento. Então, essa situação não pode perdurar. Orion, o que eu falo sempre é o seguinte, nós precisamos mudar nossa mentalidade, o Judiciário e o Ministério Público. Pena de prisão, claro, deve ser cumprida para aquele que foi condenado definitivamente. Para aquele que está sendo acusado, a regra é a liberdade provisória. E a gente tem que fazer com que a população entenda isso, a sociedade entenda isso. É a liberdade provisória. Essa prisão provisória tem que ser exceção. E é ela que está gerando, fundamentalmente, a superlotação carcerária. O Código Penal, ele não vai resolver isso. Porque o Código Penal trabalha com os regimes de cumprimento de pena na pressuposição de que houve condenação definitiva. E mantém a substituição das penas privativas por restritivas, mais ou menos como está aí no Código atual. Então, não vai haver muita mudança, não. Por exemplo, regime aberto hoje, atualmente, é cumprido na casa de albergado. Como a gente não tem casa de albergado, não existe isso aqui, vai para casa é uma ficção, o projeto do novo Código Penal já traz a realidade. Qual que é a realidade? Recolhimento domiciliar na casa, prisão domiciliar, que tem que ser fiscalizada. Agora, o dispositivo que vai resolver esse problema, resolver não, mas minorar o problema da superlotação carcerária é o novo Código de Processo Penal.
Aí porque ele precisa dificultar a prisão provisória. Ele precisa reduzir o espectro da prisão provisória. Parece que o novo CPP trará isso. E seria um contraponto à Operação Lava Jato, que tem na prisão provisória a forma de seu grande sucesso. Sem qualquer crítica, e aqui não estou aqui para fazer esse tipo de crítica, mas, e sem também falar especificamente da Operação Lava Jato, mas o juiz que determina a prisão de uma pessoa para ela delatar, a prisão para delação não cabe, não é inconstitucional. É uma tortura psicológica, é uma tortura nova, é uma nova forma de tortura. Então, eu penso que isso aí é equivocado. Então, prender provisoriamente para obrigar a pessoa a algo, seja delação, seja algo diverso, me parece absolutamente equivocado. Prender por conveniência da instrução criminal, porque a pessoa está obstruindo a justiça e a pessoa está destruindo provas. Ok. Prender como garantia de aplicação da lei penal, porque a pessoa está para fugir. Ok. Prender por garantia da ordem pública, porque a pessoa pode, se solto, reiterar a prática de crimes. Ok. Fora disso, qualquer outra motivação da prisão provisória é inconstitucional. Nesse sentido, as delações premiadas devem sofrer também aprimoramento, aperfeiçoamento de critérios para evitar esses excessos. Eu acho que sim. A colaboração premiada ou a delação premiada é um instituto anglo-saxão fundamentalmente e foi trazida para cá a partir do direito anglo-saxão, americano, inglês. E eu penso que foi trazida sem muita regulamentação, sem muita análise, sem muita reflexão, está se aplicando como os americanos e os ingleses aplicam. Só que lá a tradição deles é completamente diferente da nossa. Então, a gente tem visto aí, desculpe, aquilo que está acontecendo nos tribunais. Os tribunais estão meio perdidos em relação a isso. Nem o Ministério Público, por exemplo, ele sabe direito como manejar uma delação ou uma colaboração. Agora, por exemplo, até a Polícia Federal e a Polícia Civil Judiciária nossa está querendo ser autora de delação, ou seja, se o instituto ou a instituição que possa gerar, né, que possa produzir a delação. E o MP não tem admitido, porque tem dito que a atribuição é dele. E o MP tem, inclusive, tentado tirar do Poder Judiciário a possibilidade de avaliação da delação, da colaboração, avaliação. Isso eu acho um absurdo, porque ainda que ela seja feita entre ou o Ministério Público e o acusado, ou entre a Polícia Judiciária e um acusado, mas, no fundo, o controle tem que ser do Judiciário. O controle tem que ser do Judiciário. Então, por isso é que eu digo, temos que regulamentar. Inclusive, só para complementar, nessa audiência pública lá com o senador Anastasia, a barganha e a colaboração estavam constando do Código Penal. E eu sugeri ao senador, sugestão que foi acompanhada pelos diversos outros atores que lá estavam, que se deixasse isso para o Código de Processo Penal. Porque isso não é matéria do Código Penal, isso é matéria do processo penal. Até para não ter confusão e conflito entre o CPP e o CP. Doutor Alexandre, nós estamos na reta final. Só para a gente concluir, então, aqui, no quadro Pensamento Literário, você podia fazer a indicação primeiro para a gente, por favor. Tem um livro sobre direito penal, e aí, basicamente, a parte geral, já que nós falamos um pouquinho dela, Orion, que é de um promotor de justiça de São Paulo, chamado Kleber Masson. Esse livro se chama Direito Penal Esquematizado. E ele é um livro interessante, ele traz toda a matéria, a rica matéria da teoria da norma, da teoria do crime, da teoria da pena, da parte geral do Código Penal, e me parece uma fonte interessantíssima para que se possa beber nela e entender os institutos da parte geral do Código Penal. Então fica aí essa dica, Direito Penal Esquematizado, do Kleber Masson, que é um promotor de justiça de São Paulo, um jurista e uma pessoa que tem escrito de forma muito clara
e muito fácil de ser lida. Muito obrigado pela indicação. Bom, nós conversamos aqui com o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, que é da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e presidente também do Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado. E falamos aí sobre a reforma do Código Penal, que tem mais de quase 80 anos. Doutor Alexandre, obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Prazer foi meu, Orion. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.